Olá, olá! Estamos aqui hoje começando a nossa live. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindos. Daqui a pouco o Instagram vai começar a entregar aí para os nossos, seguidores que nós estamos ao vivo. Então vamos aguardar um pouquinho, que às vezes ele demora, né? Olá, seja bem-vindo. Se vocês puderem aí, me ajudar a fazer com que o Instagram entenda que a gente já está aqui ao vivo, para isso eu preciso que você me ajude fazendo as interações aí. Você tá vendo o coraçãozinho? Se você clicar, vai entregar para mais pessoas. Gente, vamos hoje falar sobre um assunto muito importante que está aí, bastante. Olá! Seja bem-vinda, querida amiga. Olha só, gente, vamos falar hoje um assunto muito sério, tá? Muito sério e muito importante. Nós vamos falar hoje sobre justiça. Nós vimos aí todos esses dias o que aconteceu com uma jovem, uma questão que envolveu justiça. E eu não sei quantos sabem, eu sou formada em Direito, eu amo o direito. Eu até coloquei uma imagem aqui, eu amo o direito, mas a gente não ama aí alguns posicionamentos que têm sido dados. E a gente quer conversar com vocês hoje sobre como nós, mulheres, podemos nos posicionar e o quanto que isso é importante, a gente se posicionar sobre assuntos que envolvem a justiça. Eu quero também incentivar você que sente que tem aí um chamado para atuar nessa área, para que você faça concursos, para que você esteja em lugares estratégicos, para que toda a sociedade seja beneficiada através de pessoas com valores, de pessoas com princípios. Então é muito importante que a gente fale sobre o nosso posicionamento como mulher. É importante que a gente fale sobre justiça no amplo aspecto, tá? Esses dias, hoje eu vi um vídeo, de uma repórter, não sei quantos aí já viram esse vídeo, dela falando, que todo mundo conhece uma mulher vítima de violência, ou violência verbal, ou violência sexual. A gente que tá nas lideranças aí há bastante tempo, que eu já estou na liderança da igreja tem mais de 20 anos, a gente ouve muitos casos, assim, de estupro, de abusos. Então a gente sabe que é uma realidade. Mas como tratar disso de uma forma equilibrada? Como responder corretamente à sociedade? Como nos posicionar como mulheres que podem trazer a resposta? Então, eu quero incentivar você que está aqui comigo a convidar os seus amigos, porque como a gente tá voltando hoje aí com essa live, muitas pessoas não ficaram sabendo, então eu quero incentivar você, tá? A convidar os seus amigos a entrar hoje na nossa live. Hoje nós temos uma convidada especial. Eu não sei que ela ainda não entrou, Ela ainda não entrou aqui. Eu já vou chamá-la, tá bom? Eu já vou chamá-la por causa do horário, que nós atrasamos. Eu atrasei um pouco para começar a live. Então eu já vou chamar para nossa live hoje. E eu tenho certeza que as mulheres vão entrando aí, a gente vai conversando desse assunto importantíssimo. Importantíssimo. Vamos ver aqui se eu... Não, eu só acenei para ela, gente. Oh, meu Deus. Aí, amo direito, ó, que legal. Então,
Então, olha só, eu quero te ouvir aqui, tá bom? Quero te ouvir, que legal. Vamos conversar sobre isso. A sua participação é importante. Participação da pastora Lilian, que é doutora, também é importante. Quero ouvir os comentários. Olá, Sil, tudo Tudo bem? bom? Tô arrumando aqui o Primeiro eu quero, primeiro eu quero desculpar que eu dei uma atrasada aqui para entrar na live, né? O pessoal está começando a entrar agora, mas olha só. Gente, eu quero apresentar a Silvânia para vocês. E por que que eu convidei ela para essa live hoje tão especial falando de justiça, né? A Silvânia, ela tem uma história muito ligada à justiça social. Ela é uma pessoa que sempre se posicionou em favor daquelas pessoas que precisavam, né? Então, ela é uma mulher que se posicionou. Eu me lembro, porque nós somos primas, eu me lembro da Silvânia quando ela era bem pequena, porque sim, eu sou mais velha que ela. bonito. Então, eu lembro que ela era pequenininha e eles passaram por momentos muito difíceis, a família dela. Né, Silvânia? Se você me permite, eu quero contar um pouquinho aqui a sua história. A Silvânia, ela é filha, tem mais dois irmãos, e o pai dela, né, deixou a mãe com três filhinhos pequenos e foi embora. Né? Pelo menos é a ideia que a gente tinha, que a gente era tão simplista às vezes, né? E aí ela ficou, aí a minha tia ficou com os três filhos bem pequenos. Uma mulher, antigamente, ela não tinha muito isso de sair para trabalhar, de se manter, era uma dependência, né, Silvânia? Muito grande do homem. Então, eles passaram muitas necessidades. Eu lembro, assim, de várias vezes, né? Meu pai sempre foi muito presente na família, porque era da família da minha mãe, mas ele sempre adotou a família. Então, ele Verdade. levava as coisas, ele dava uma palavra, ele fazia o culto ali, né? Mas a Silvânia passou por muitos momentos de privações, privações. Eu lembro, assim, da cena, né, que eles não tinham onde morar. Então, a nossa prima, me parece uma coisa assim, doou um terreno. Então, colocaram lona e eles ficaram ali, né, durante muito tempo. Não é isso, Silvânia? Na verdade, o meu pai um dia chegou em casa, porque meu pai, quando ele se separou da minha mãe, ele tinha acabado de fazer 15. É porque naquela época, Ah, tá. nós éramos. Não é igual hoje. Hoje parece que a meninada já nasce adulto, né? Parece que quando está com 15 anos, está adulto. Não era assim antigamente. A gente realmente, com 15 anos, a gente ainda era muito imaturo. E a minha mãe, um dia meu pai chegou em casa, a gente morava no Tibere, próximo de onde hoje é o shopping, o Center Shopping, e ela tinha vendido tudo, ela tinha deixado só o básico do básico. E ele falou: o que, que é isso? O que, que você está fazendo? Ela falou assim: olha, eu não vou pagar mais nenhum aluguel. Nenhum aluguel. Nós vamos pegar esse dinheiro que eu vendi as coisas, nós vamos entrar num terreno lá no bairro Planalto. E aí a gente mudou para o bairro Planalto debaixo de lona. Aí a Sueli, nossa prima, ela deu o primeiro pontapé para a gente aí, ela deu um milheiro de tijolos para a gente, acho que foi isso mesmo. E a sua mãe estava, mas o seu pai, eles estavam desmanchando a casa da frente, porque eles tinham construído a casa do fundo. E eles nos doaram os materiais, telha, azulejo. E aí meu tio chegou de Goiânia e fez para nós uma meia água, só que no lugar da parede, porque a gente ainda não tinha condições de fazer uma casa, ele colocava lona, ele cercava de lona. Só que daí, por causa das coisas que a gente ganhou dos seus pais, nós colocamos telha e o meu tio jogou o azulejo em cima, sabe? E aí a gente conseguiu ter Mas o uma que eu acho situação. muito, o que eu quero muito assim falar foi porque assim, gente, a Silvânia e a família eles passaram por muitos momentos difíceis. E em Sim, virtude disso, em virtude dessa dificuldade que eles passaram, a Silvânia, ela sempre teve muito esse coração de ajudar o próximo, né? De ser aí uma resposta, de tentar de alguma forma equilibrar aí as coisas com relação à justiça social. Não é isso, Silvânia? com certeza. Mesmo quando os meus pais eram casados, o meu pai era autônomo, fotógrafo, trabalhava muito, mas para sustentar, porque antigamente as mulheres para trabalhar eram complicadas. Minha mãe de vez em quando fazia uma faxina aqui, uma coisinha ali, mas a gente passava por muitas privações. As minhas roupas, tudo meu era doado. Né? Se eu quisesse brinquedo,
eu me lembro muito bem do lugar, que era o Ticote, que a gente ia 5 horas da manhã para pegar uma fila para ganhar uma bonequinha de plástico. E a gente saía de lá comemorando como se a gente tivesse ganhado o melhor presente do mundo. É, Então, a gente é muito grato por tudo isso. E uma coisa bacana que eu me lembro muito, a gente fala muito, eu e meus irmãos, André, só corrigir um negócio, porque muitas pessoas não se lembram disso. Eu tenho mais uma irmã. É porque eu descobri ela tem 2 anos, que logo que meus pais se separaram, o meu pai e a mãe dela namoraram e surgiu essa irmã e eu descobri ela tem 2 anos. Mas eu tenho 2 irmãos e uma irmã, que não é da minha mãe. Então, uma coisa que a gente lembra muito, quando nós mudamos para o bairro Planalto, o Planalto aqui em 84, ele era um bairro muito, muito carente. E eu me lembro que a gente só comia pão porque tinha um senhor, o Wellington estava contando esses dias pra gente, parece que era uma Kombi, porque eu não sou tão boa de memória quanto o Wellington. Mas ele vinha uma vez por semana, aos sábados, 2 ruas abaixo da minha casa, entregar pão e balinha. Era uma promessa que ele tinha feito, de que alguma coisa que acontecesse com ele lá, durante um ano, ele ia fazer esse tipo de pagar essa promessa dessa forma, né? E era quando a gente comia pão e era quando a gente tinha balinha. é, Então, hoje a gente procura realmente ajudar, porque eu até acho interessante, porque o Sandermon colocou uma frase no meu jingle, que é só quem passou pela dor sabe o que fazer. Só quem passou pela. Só quem já viveu a dor e saberá o que fazer. E é algo assim tão íntimo, sabe? Como se ele tivesse lido algo assim das minhas entranhas, sabe? Algo tão particular. E aí isso me faz lembrar de você, de quando eu quis fazer o meu ministério de trabalho social e eu queria pegar um nome de um trabalho que vocês tinham parado e você me disse, Silvânia, Deus vai te dar um nome, porque vai ser um filho que vai ser gerado de você. E foi assim que surgiu Mais Atos. Então, tudo na vida da gente é assim, tem a ver com a gente, é muito íntimo, né? é, é, Nada é do é, nada. mas assim, eu quero conversar hoje com você, Silvânia, sobre como é que você decidiu ser essa resposta, né? Porque a gente sabe que você vivenciou muitas coisas e você decidiu ser a resposta aí para essa injustiça, porque assim, a injustiça social ela existe em qualquer lugar do mundo, tá, gente? A injustiça social ela existe desde os mais antigos tempos. Se a gente for olhar os livros, a gente vai encontrar a injustiça social. Então, ela Com certeza. existe, né? Só que se cada um, eu gosto muito de uma frase que a Madre Teresa fala, né? Que às vezes a gente fica pensando, o que eu estou fazendo é tão pouco, mas É uma gotinha mesmo no se for oceano. uma gota d'água, né, no oceano, é uma gota d'água. Então, É. é alguma coisa. Então, eu sei que você começou aí para ajudar as pessoas. E aqui, gente, é o seguinte: aqui alguém precisa, vou fazer um evento. Quem que pode me ajudar? A Silvânia. Alguém está passando necessidade. Quem que pode ajudar? A Silvânia. Uma família chegou em Uberlândia sem nada. Quem que essa família vai procurar? A Silvânia. Então, então assim, para vocês saberem que ela se colocou nesse lugar de ser a resposta, não é isso, Silvânia? Com certeza. E foi assim, dessa forma, foi começando. Eu estava até me lembrando de quando foi que surgiu a primeira vez que eu fui a resposta na vida de alguém. Essa semana passada eu fui visitar uns amigos meus antigos. E, nossa, oi, Liliane Marques. E aí eu encontrei essa família e os meninos falaram para mim, falaram assim, Sil, você foi a minha. Ai, a Lilian? Achei que era a Lilian. Você não conhece. O Mário Tubagambico. Vivi. Então, eu me lembro que eu tinha uns 11, 12 anos de idade. Aqui no Planalto, como todo mundo sabe, quando eu mudei, eu falei para vocês, era um bairro assim, muito carente, era um bairro, a gente não tinha nada, nada perto, era terra. E eu me lembro que as mães estavam com muita dificuldade com os filhos, na parte da alfabetização. E eu peguei e falei para essas mães, eram 6 meninos mais ou menos, mais novos do que eu, uns 6 anos. E eu fui alfabetizar esses meninos. Fui dar aula para eles, tanto de matemática quanto de português. Eles me lembraram direitinho sobre como é que foi a situação. Então foi a primeira vez que eu me senti assim realmente importante em ser a resposta na vida de alguém. E aí Isso depois que as você coisas foram falou acontecendo assim.
quando a gente é a resposta, a gente sente que a vida encontrou significado, né, O Silvana? A sentido. gente, a Encontra o gente sentido. encontrou sentido quando a gente ajuda É, alguém, não é isso? com certeza. E eu entendo assim, e começou dessa forma, mas o negócio mesmo virou quando eu me converti, sabe? Porque eu sempre tive assim, primeiro porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida que são referências para mim, né? Eu tenho a Sueli, nossa prima, que é uma referência para a gente de pessoa assim que realmente é serva, que ajuda. O seu pai, o Adolfo, que sempre nos ajudou bastante também. E aí, mas quando eu me converti, que a família da Liliana, nossa casa foi alcançada de uma forma diferente. Nossa casa estava numa miséria, nós estávamos vivendo uma situação de muita miséria em todos os âmbitos, em todas as áreas. Então, totalmente desestruturada. Meu pai tinha saído de casa, já tinha um tempo, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade. E aí a Liliana apareceu na nossa vida, através da Lília, sua irmã, e aí a igreja cuidou da gente durante um ano. Um ano a igreja cuidou da gente com cesta básica, pagando a nossa energia, pagando a nossa água, nos levando para a igreja. Então, foi assim que tudo começou. E a minha mãe sempre ali em casa tendo um ponto de oração, e as pessoas iam lá em casa para orar, e as meninas levavam, porque tinha muitas mulheres que oravam com a minha mãe. E as mulheres levavam sempre alguma coisa, um alimento, porque a gente passava fome mesmo. Quando eu ia para sua casa, que eu trabalhava com o Tivaltinho, e que o seu pai passava no serviço para me pegar para almoçar na sua casa, ou eu almoçava na sua casa ou eu não comia nada no horário de almoço, porque não tinha comida para levar para o almoço. Eu Então, muitas sei. pessoas não fazem noção do que é isso, É, sabe? Você ir trabalhar e chegar na hora da comida você não ter o que comer. é, é. Então, era assim, era mendigar um prato de comida para os amigos, né? E aí eu chegava na hora do almoço, quando eu trabalhava na Ipabrac, eu me lembro que gente, tadinho dos meninos. Era o Assis, o Ailton, e as meninas também. E eu sempre estava ali por perto, sabe? Eu estava assim, deixa eu olhar quem é que vai ter um pratinho de comida aqui para dividir comigo. Então, nós passamos muitas, muitas dificuldades. Muitas dificuldades. É. Então, eu sei. Perdão. Imagina, imagina, imagina. É isso mesmo. Eu acho que quando Jesus alcança a vida da gente, a gente passa a ter esperança, né? Esperança. E a igreja aí representou uma resposta para você e te ajudou a ser a resposta que você é hoje para tantas mulheres, né? Para tantas Amém. pessoas. Então, eu sei, né, porque eu me lembro de algumas coisas, que tudo isso é verdade e a mulher que você se transformou. Então, às vezes, isso que hoje é uma dor para nós, a gente pode usar para ser a resposta da justiça na vida de alguém, não é? Então, Com gente, vocês que certeza. estão E entrando não é mais agora na dor para nossa mim, sabe? live, É dor assim, de saber que hoje, graças a Deus, eu venci. Sabe? A gente tem uma vida digna, né? Nós temos uma vida digna. Mas a dor é de saber de tantas pessoas, gente, que nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos ajudar todo mundo. é, Nós não temos essa condição. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão passando fome, da quantidade de pessoas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou para mim, mentira. Eu falei, é verdade. Ela falou, Silvana, é verdade que tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso ao telefone. Porque a gente estava falando sobre as aulas online. Que eu conversei com uma deputada estadual e ela estava conversando comigo da dificuldade que foi de começar as aulas online. Porque daí o Brasil descobriu que quantas crianças e adolescentes são invisíveis, porque não têm acesso, sabe? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, internet é uma coisa assim para luxo. Não é luxo. Não é luxo, é a forma hoje que as pessoas têm de estudar, é uma forma de informação. Era hora das crianças estarem estudando. Então, a gente tem muita coisa que nós não temos a menor noção quando nós falamos de justiça social. é. São muitos, muitos os E fatores. eu não sei, Silvânia, se você sabe, mas a cultura judaica, ela é muito rica nisso, né? Então, eles têm uma cultura que eles falam assim, eles têm um prego que eles colocam na parede e colocam uma bolsinha ali. E ali é colocada aquele dinheiro que vai para fazer justiça social.
O judeu tem essa cultura, né? Então, eles falam muito que não é a casa que sustenta o prego, é o prego que sustenta a casa. Então, Olha é só. fantástico isso, né? Assim, eles pensarem, aquilo, as minhas atitudes vão abençoar alguém. Então, é cada um de nós ser resposta naquilo que Deus está nos chamando para ser. E nós estamos aqui falando com a grande maioria que é mulher. A gente sabe que as mulheres, elas vêm aí de muitos desafios, né, Silvânia? Com Inclusive, certeza. falando em justiça, a gente viu aí o vídeo que foi liberado de uma audiência. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Esse vídeo que foi liberado de uma audiência de uma moça que foi estuprada e assim é muito interessante a gente ver que hoje a gente tem acesso, né? A gente tem acesso a A tudo que está informação é muito rápida. acontecendo nas audiências. É uma coisa que fica gravada, porque antes a gente não tinha acesso. Essa audiência a gente teve acesso porque foi gravado aí. Você chegou a assistir? Assisti o vídeo, estava lendo agora sobre um jornalista da Jovem Pan, eu fiquei assim, sabe, passei sem acreditar no que o jornalista falou, mesmo depois de tanta repercussão sobre o caso. Ele disse assim, o jornalista: se fosse a minha filha, eu não denunciaria. Eu colocaria ela de castigo. Ela ficaria de castigo e ela ia ser repreendida. E porque alguma coisa errada ela fez para poder acontecer isso. E eu devo ter errado em algum lugar para ela ter feito isso. E ele foi mandado embora, sabe? Ele foi despedido. Então, assim, olha só em que nível que nós chegamos. Ele estava numa live, um jornalista, uma pessoa que é formadora de opinião, porque antigamente a gente achava que as pessoas que têm palavras torpes são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que não têm escolaridade, então elas não têm acesso à informação. Então esse cara, ele teve acesso à informação, ele viu que essa mulher, além dela ter sido estuprada, ela foi dopada, para começo de conversa, todo mundo vê ela ali cambaleando, segurando para poder não cair, e o cara vai atrás dela. Então ela foi dopada, estuprada, aí ela vai, depois de 2 anos, para uma audiência, e aí lá naquele lugar, 3 pessoas a violentaram novamente. 3 pessoas que estavam ali para protegê-la. Porque a violência, ela não é só física. Nós precisamos pensar que a violência, a psicológica, ela é algo assim, gente, que é avassaladora. Ela acaba com a pessoa. Então, você vai num lugar onde você espera que as pessoas estejam ali para te proteger. Eu estava vendo um vídeo agora, eu e Mai, nós ficamos assim. Porque ela está chorando, e ela fala: pelo amor de Deus, eu estou aqui, me ajuda. Sabe? É algo assim, chorando. E aí tá lá, promotor, o juiz e o advogado do cara. Um cara assim, para mim, todo mundo tem que ser repudiado mesmo. Agora, o Senado, ele repudiou essas 3 pessoas, tanto o promotor, quanto o juiz, quanto o advogado. E eu acredito, Andréia, que essa dor da Mariana, que é uma blogueira, essa dor dela, que a gente possa estar orando para Deus sustentar a vida dela, mas vai gerar muitos frutos para nós, mulheres. É, Muitos frutos. a gente tem aqui alguns comentários, né? A mulher é vista como objeto de consumo. É isso mesmo. Vivemos numa cultura machista. Gente, olha só. Quando eu assisti, porque assim, o que que acontece? Igual eu falei aqui, né? Eu sou formada em Direito, participei de muitas audiências porque eu cheguei a advogar. Quando eu assisti aquela audiência, eu sei que as pessoas estão muito pegas à questão do estupro culposo, que não existe, que não é um tipo penal. Mas assim, quando a gente olha, a gente precisa olhar o cenário, né? A gente precisa olhar o todo da audiência. Então, a gente vê muitas vezes uma omissão do juiz, né, que deveria Com estar ali certeza. se posicionando, porque ele é figura de autoridade. A máxima Porque, gente, autoridade. olha só, uma coisa que eu quero falar muito para vocês. Assim, eu não sou uma pessoa, quem me conhece sabe, que ama polêmica, muito pelo contrário. Eu amo a Com paz e certeza. sou a Uhum. pacificadora.
eu não vi todo o processo. Então, dar a opinião jurídica, uma opinião, é muito difícil. Mas, baseado no vídeo que a gente viu, é muito importante a gente entender uma palavra que eu acho que a gente pode usar essa palavra para mudar histórias, que é respeito, né? Com certeza. Respeito. Eu acho que todas as pessoas precisam ser respeitadas. Com certeza. Independentemente do que aconteceu, quem é aquela pessoa, do que ela fez. Respeito, respeito. Eu acho que foi uma das piores cenas que eu vi em termos de audiência, assim, a nível de respeito. O juiz, ele tem autoridade para se posicionar, né? Então, eu quero falar com vocês aqui, mulheres, uma coisa que eu acho muito importante. Assim como a Silvânia entendeu que ela podia transformar aquela dor em algo bom para os outros, né? Algo que trouxesse sentido para a vida dela. Então, quero falar para vocês, nós precisamos de mulheres. Nós precisamos de mulheres nos altos cargos. Nós precisamos que as mulheres entendam que, perdão, que elas podem estar nesses lugares. Elas podem ser levantadas como juízas, como promotoras, como advogadas. Elas podem se posicionar nesses lugares de autoridade, podem e devem se posicionar, né? Estar disponível, inclusive na política. Nós somos a resposta contra essa injustiça, gente, tá? Então, eu acho assim, e, por exemplo, a gente sabe que a gente ir fazer um abaixo-assinado, participar né, de alguma coisa, escrever lá, igual muitas pessoas falaram, é justiça para essa moça. Então, assim, gente, só quem passa por um abuso sabe o que é amor. A pessoa se sente amordaçada, a pessoa se sente impotente, subjugada, envergonhada, culpada. Envergonhada. Então, tudo isso ela teve que vencer para poder ir lá e colocar, né? E falar, eu fui estuprada. Porque, gente, na pior das situações, né? Porque mostraram fotos em que ela estava, né? Você chegou a ver? O advogado mostrou algumas fotos. Ela foi julgada, né? Na verdade, ela de vítima, ela passou a desqualificar a palavra dela, né? Então, independentemente disso, gente, ela era assim, é uma moça virgem, né? Ela era virgem. Então, assim, a gente precisa se posicionar como mulher. A gente precisa saber que a gente pode e deve ser essa resposta. Né? Por muitos anos, as mulheres, a geração, por exemplo, da minha mãe, né? A geração da minha avó, mulher não tinha voz, mulher não tinha voto, mulher tinha que sofrer violência doméstica calada, né? E hoje nós temos voz e nós temos visão. É interessante porque a imagem da justiça é uma mulher, né? Então, quem sabe aí, a imagem, o símbolo da justiça é uma mulher com uma balança e com os olhos vendados. Então, eu quero falar para você, mulher que está acompanhando, né? Tira a venda. Vamos olhar para as outras mulheres. Tira a venda, porque é muito engraçado, porque nós mesmo, mulheres, nós também desqualificamos outras mulheres, né? Inclusive, olha aqui o comentário da Lívia, não podemos nos calar e temos que nos unir. É isso aqui, né? Que a pastora Lilian está falando, nós temos que nos unir, porque às vezes nós desqualificamos outras mulheres. Nós também ficamos assim, mas ela deve ter feito alguma coisa, mas deixa eu ver o que aconteceu. A gente também tem, muitas vezes, esse posicionamento de se colocar julgando a outra mulher. Então, assim, eu já tive no gabinete pastoral.
histórias terríveis de abuso contra a mulher. De abuso contra a mulher. E aí, gente, é tanta doença, é tanta dificuldade que eu tive uma história, Silvânia, que a menina foi abusada, a novinha, e ela foi abusada pelo pai. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu chamei para conversar o pai, a mãe e a menina, tá? Antes eu conversei com a menina separada e depois a gente foi conversar. E sabe, gente, sabe o que me deixou? Eu fiquei pensando assim, esse foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz com histórias assim. Eu fiquei imaginando, Silvânia, que a mulher, que a mãe da menina, iria ficar assim, muito revoltada. Eu pensei, gente, essa mulher vai querer separar desse marido, essa mulher vai pegar a mesa e vai mandar na cabeça dele, ou a cadeira. Eu fiquei imaginando o que poderia ser a reação dessa mãe, né? Gente, pasmem vocês, pasmem vocês. Quando eu trouxe o assunto, quando a gente começou a conversar, sabe o que essa mãe falou para mim? Essa mãe falou para mim, mas eu já falei para ela não vir para a cama assim. Eu já falei para ela não andar em casa assim. Então essa mãe começou a culpar a filha na minha frente. Gente, gente. Nós precisamos tirar as vendas. A justiça precisa ver, tá? A gente precisa, a justiça tem os nossos olhos, a sociedade somos nós. Nós estamos aí alguns dias das eleições. Eu quero falar, é nessa hora que você tem que saber quem é o seu candidato, para quem você vai dar seu voto, o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa faz. Porque, gente, nós colocamos essas pessoas lá, entendeu? Nós precisamos ficar cientes da nossa responsabilidade como mulheres de Deus. Todas as pessoas que estão nessa live são mulheres de Deus, né? Amém. E aí, o mundo está gemendo, E a doença, essa doença, né, aí dos abusos físicos, abusos emocionais, ela está em todos os lugares. Essa falta de respeito, o difícil é que ela está no lugar que ela mais está, é o lugar onde a gente deveria ser nosso lugar de segurança. Porque quando a gente vai pegar os dados, é triste, é revoltante a quantidade de pais, de tios e de irmãos abusadores. Geralmente são pessoas próximas. E a pessoa marcada a vida inteira, gente. Aqui nós temos psicóloga, né? Vocês que estão nos acompanhando, a pastora Lília é psicóloga também. O que é isso na alma, na vida de uma pessoa? Né? O que acontece com as mulheres que estão tão vítimas aí desse sistema todo? Porque isso aí é um sistema, né? Um sistema de crenças, é um sistema que envolve todo tipo aí de cargos e de áreas, né, Silvânia? Então, a gente vê, às vezes as pessoas chegam nos locais que elas podem fazer alguma coisa e lá elas não conseguem. Porque às vezes o sistema, a máquina, trava a pessoa, não é isso, Silvânia? Eu sou capelã escolar. Então, as histórias que eu escuto sobre esse assunto são devastadoras. Semana retrasada mesmo, uma supervisora de uma escola a qual eu atendo, uma das escolas que eu atendo, ela me ligou de mãos atadas, que uma menina veio para Uberlândia, estava estudando em Uberlândia, morava com a mãe e o padrasto, e ela muito, muito mal e chorando muito, o pai não conseguia entender por que essa menina chorava tanto, ela veio morar com o pai. E aí ela contou para a supervisora, e a supervisora, a menina tem 14 anos de idade, sem saber o que fazer. Eu falei, filha, não tem outra coisa a fazer. Você precisa fazer um boletim de ocorrência. Você precisa chamar o conselho tutelar, chamar essa família e jogar isso no ventilador, porque não tem outra solução.
nós precisamos entender que é uma linha muito tênue entre pacificar e ser injusto. É muito tênue. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantas famílias estão dentro das igrejas e, às vezes, tentando pacificar, tentando conciliar, nós estamos motivando a violência, que começa com uma violência física e pode, sim, virar uma violência doméstica, que pode depois virar um femicídio. Mas esse é Então, um assunto precisa... muito Feminicídio, velado, né, feminicídio. Depois a Silvânia? gente... tá tudo atrelado. A gente precisa trazer a verdade. A palavra de Deus nos fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente coloca essa verdade como se essa verdade fosse apenas a respeito de quem é Cristo na nossa vida. Mas é uma verdade plena em todas as áreas, em todas as coisas. Porque onde Cristo entra, há justiça. O reino de Deus, ele é tomado porque por justiça. Ele é justiça. É. Então, nós, como pessoas de Deus, nós, como pessoas cristãs, nós não podemos nos calar. Eu tenho conversado com várias mulheres, nós temos feito uma rede de apoio com várias e várias mulheres, líderes, advogadas da área da família, psicólogas, mulheres de igreja, líderes de igreja, que nós estamos nos posicionando para ver o que nós vamos fazer a partir do ano que vem, porque a pandemia está aí, é ano eleitoral, muitas coisas que a gente vai fazer as pessoas podem ver como politicagem, não é a nossa intenção. A nossa intenção é realmente levantar outras pessoas, é tomar atitudes onde nós possamos sarar a família. Curar a família, sim, mas nunca, jamais, jamais deixar a mulher ou a criança numa situação de vulnerabilidade, onde ela possa continuar ali com atos de violência, sabe? E a gente Olha tem aqui esse pensado sobre isso. Eu quero te comentário. convidar, André, para fazer parte disso também, viu? Para a gente É, ó- construir aí Olha esse uma história comentário. nisso. Os familiares, às vezes, são cúmplices do abusador, até mesmo por omissão. E é A verdade, e é maioria. verdade. Por quê? Porque a criança pensa: onde estava minha mãe, que deveria me proteger? Onde estava, né, a minha mãe que deveria me proteger? Então, a gente precisa falar mais desse assunto, entender a importância de se posicionar e tirar essas vendas, né, Silvânia? Silvânia, agora vamos entrar um pouquinho nessa questão da política, tá? O que que acontece? A gente sabe que é um meio tão difícil, né? É um meio, assim, tão difícil da gente entrar e da gente não se contaminar e da gente ficar... Assim, a minha ideia, Silvânia, é que às vezes é difícil no sentido, assim, de tudo você imaginar que a pessoa tem uma segunda intenção. Eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Porque eu sempre acho que todo mundo é bom. Você conhece a minha família, você sabe por que eu penso assim, né? Meu pai é igualzinho. Meu pai já levou golpe de todo mundo que você possa imaginar. Todo mundo que liga pro Seu WhatsApp pai, para ele tem ele, um coração gigante. liga para ele e fala: sequestrei sua filha. Aí ele fala: oh, meu Oh, Deus, meu eu não tenho Deus. dinheiro para pagar o resgate. Ele acredita em todo mundo. Acredita em todo mundo. Então, eu também sou assim. Eu tenho essa... É uma coisa boa, mas às vezes é uma dificuldade. E assim, conviver com pessoas que todo momento você vai ficar imaginando que ela tem uma segunda intenção, que ela tá te fazendo um favor por conta de você fazer um outro favor e de repente isso vai se tornar caro. Se você tiver que fazer alguma coisa, você vai ter que se vender. E se o partido, de repente, sabe todas essas coisas? Como é que foi você pensar nisso tudo e você decidir que você iria se candidatar? Como é que foi isso? Primeiro é porque eu sou muito apaixonada na política. Extremamente apaixonada na política. Eu me lembro do prefeito de Uberlândia quando eu tinha 7 anos de idade. Primeira vez que eu trabalhei na política, eu tinha 14 anos de idade. Naquela época não se tirava título com 16 anos, mas eu era apaixonada na política. Porque eu via na política um instrumento fantástico para se fazer justiça. Sabe? Não tem outro instrumento aqui na Terra, aqui nesse mundo em que nós vivemos, para se fazer justiça a não ser a política, através de políticas públicas. E depois eu sempre fui muito envolvida na área.
E quando eu trabalhei como assessora parlamentar com um cara, fiquei 3 anos com ele, e ele me dizia assim, Silvânia, todos os dias eu penso, hoje é um dia que eu posso cair, hoje é um dia que eu posso me corromper. E quando eu penso nisso, eu peço para Deus, me fortalece, me fortalece. Porque quando eu penso que eu realmente, eu sou uma pessoa frágil, é que eu me sinto forte em Deus, todos os dias. E eu vi que era possível, vi através da vida dele, através do testemunho dele, que eu trabalhei com ele 3 anos, e que ele era um cara muito, muito top na política, que ele fazia projetos realmente, que ele não se corrompia. E eu vi realmente o que você está falando, várias vezes chegar ali, bater na porta, oferecer dinheiro para poder aprovar projetos que ele não aprovava. E o formato que ele trabalha, que ele é um cara que não é um cara partidário. Então, eu tenho essa mesma visão, que a gente tem que trabalhar pelo povo, independente se a gente é situação ou oposição. Se aquilo for bom para o povo, vamos ler o projeto, vamos ver emenda, o que nós podemos melhorar, de onde que vem o dinheiro, para onde que vai o dinheiro, porque quando a gente fala em projeto, você tem que saber também de dinheiro, de onde que vem o recurso. Isso aí que você falou, a gente passou um momento no Brasil terrível por causa disso, né? Uma pandemia mundial e, infelizmente, as pessoas, ao invés de olhar para as pessoas, elas estavam querendo fazer... Achar uma forma de pegar recursos. É política, o negócio era política. E o povo sofrendo aí com a pandemia, né? Então, muito triste. Muito triste. Infelizmente, a gente viu isso, né? Nós vamos ter que ir no Brasil, hoje em dia, nós vamos ter que ter um novo normal, porque quantas empresas faliram, quantos comércios fecharam. Então, hoje em dia, o novo normal vai ser a gente tentar ensinar para essas pessoas a empreender. Porque como é que você vai conseguir arrumar emprego para esse tanto de gente? Quantas famílias ficaram aí completamente na vulnerabilidade? São muitas as pessoas, né? A gente viu que realmente foi uma briga política. Até hoje tem uma briga política, até por causa da vacina a gente vê essa briga. Mas para decidir sobre isso, foi sobre exatamente nesse momento em que eu conheci uma pessoa, eu trabalhei com 2 pessoas dentro da Câmara Municipal, todos 2 homens de Deus, todos 2 pessoas que não se corromperam, que não estão envolvidos em nenhuma falcatrua e que conseguiram realmente fazer seus trabalhos, né? E aí, para mim, decidir sobre o partido que eu ia ficar, eu procurei, em primeiro lugar, um partido onde me desse a liberdade de ser eu. Então, era um partido que tivesse a minha visão, né? Como cristã, como mulher, que não fosse um partido extremista, que não fosse aquela visão da mulher feminista. Então, tudo isso eu prestei muita atenção. A líder do partido que eu faço parte, a líder do partido da área feminina estadual, ela é delegada civil. É uma mulher cristã, casada. E achei lindo o dia que eu conheci ela, que ela disse que a mulher não precisa tirar o lugar do marido para poder brilhar. Né? É lógico que cada um tem o seu lugar, que é um andando do lado do outro. Então ela foi falando, eu fui me identificando. Eu falei, olha, eu e ela temos alguma coisa em comum. Então foi muito importante para mim eu respeitar essas pessoas que são do partido na esfera estadual, para começo de conversa. E o líder do partido aqui na esfera municipal também é uma pessoa que eu respeito muito, tanto o presidente quanto o líder. O líder é uma pessoa com quem eu trabalhei, um desses vereadores, que hoje é candidato a prefeito. E então, isso para mim é importante. Eu caminhar com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que eu tenho. Uma vez entrevistando me fala uma coisa. Como é que você vê a mulher na política? Hoje, o que você sabe, assim, quantas mulheres na política nós temos hoje? Você tem uma ideia? Ou aqui na cidade, né? Aqui em na Minas, cidade. Em Minas, hoje, ou no Brasil, você tem uma... Nós temos uma quantidade muito pouca, nós não crescemos muito. Na política, eu tinha lido esses dias para trás, nós estamos atrasadas há 40 anos, nós continuamos com os mesmos dados. Há 40 anos. Estava lendo sobre isso, porque fui dar uma palestra sobre a mulher na política. Mas você sabe que o assunto é muito mais sério do que isso? Porque estar na política não significa que a mulher está trabalhando de acordo com os princípios e valores dela. Eu conheço muitas mulheres que ainda são fantoches. Eu vejo isso. Eu vejo homens investindo em mulheres porque eles querem usá-las, porque existe uma cota de mulher. Quando você vai para o partido
cada mulher vale por 2 homens, então você tem uma porcentagem, que se uma mulher sair, tem que tirar tanto. Então, tem uma verba que é da mulher, sabe? E isso, no lugar de nos ajudar, a mulher que não tem identidade própria, que não sabe por que ela está querendo estar ali naquele lugar, ela se deixa manobrar, entendeu? Ela se deixa ser manipulada. Então, o único homem que caminha comigo na política de verdade, os únicos homens, né? Que eu sou uma mulher, que eu tenho alguns homens comigo, que é o meu marido, o meu pai, o meu irmão Hector e o meu pastor Fernando. Então, a gente conversa o tempo inteiro sobre isso, sobre como vai ser, a gente troca ideias, mas trocar ideias, eu gosto muito disso no meu pastor. Meu pastor me fala, no final de tudo, quem vai decidir é você. Eu estou aqui para te aconselhar, eu estou aqui para ser o seu mentor, mas é você quem vai trabalhar, sabe? Eu acho isso muito importante, porque a maioria das mulheres não são assim. Eu vi no começo Legal do isso que ano. você falou, porque a gente teve uma presidente, né, que inclusive todos nós, sim, pelo menos a grande maioria, votou por causa de outro presidente, né? Não foi nela por ela. Então a gente viveu isso. A gente viveu isso, o mandato de uma mulher que estava ali porque, de alguma certa forma, né, todo mundo tinha pretensão que ela viesse para poder continuar aí o mandato anterior. Mas foi muito legal isso que você falou. Então, me fala Olha uma aqui, ó, coisa. 15% das mulheres estão no cargo eletivo no país. São 15? exatos 15%. 15%. É, é. É Uhum. 12,32% e 70 mil cargos eletivos. Ou seja, é muito pouco, né? É muito Somos pouco. poucas. E E por eu que você acredito. acha? E por que, mulheres, vocês que estão aqui acompanhando a nossa live, vão conversar aqui com a gente. Por que vocês acham que isso acontece? Por que muitas mulheres decidem não ser a resposta? Por que muitas mulheres... Por que vocês acham que isso acontece? Por que você, Silvânia, acha que isso acontece? Primeiro, porque nem sempre a mulher ela precisa estar no cargo público, mas ela precisa tirar as vendas em todas as esferas. Nós precisamos entender que a política ela é sim importante para a nossa vida. É a gente votando, a gente não votando, são 27 cadeiras que vão ser preenchidas. E aí, às vezes, você senta. Eu me lembro que eu liguei para uma pastora e fui falar com ela, Fulana, vamos marcar da gente sentar, da gente conversar, quero te falar a respeito das minhas propostas. Eu tenho entendido que nós precisamos fortalecer as mulheres, né? As mulheres, principalmente as mulheres cristãs, com princípios e valores. Eu quero conversar sobre isso. A mulher na política, mas a mulher cristã, a mulher da família, a mulher de família que defende, sabe o que ela me falou? Eu preciso conversar com meu marido. Eu preciso ver com meu marido, porque eu não sei nem quem foi que eu votei, nem para quem que eu vou votar, porque é meu marido quem decide. Eu preciso saber dele como eu devo me comportar. Então, eu quero dizer para você que nós temos a nossa independência. O voto, ele é seu, é direito seu. Eu e meu marido, nós conversamos, sim, nós conversamos, mas é um diálogo, não é um monólogo, onde o meu marido me fala o que eu devo fazer. Eu converso com ele, ele conversa comigo, a gente toma decisão. Muitas vezes nós votamos igual, mas tem vezes que não. E dá tudo certo. Porque ele tem ideias diferentes das minhas. O voto, ele é seu. Você precisa entender que você não precisa estar no cargo público. Mas você precisa fazer parte. Por quê? Porque você é uma esposa, você é uma mãe, você é uma filha. E essas áreas, você quer queira, você quer não queira, elas são ditadas pela política. A política, com a pandemia, até mandar você ficar em casa, ela mandou. Até dizer se você podia sair ou não, ela disse para você. Olha E o você teve que comentário. obedecer. Silvânia, olha o comentário. Ninguém casa e perde o cérebro. É complicado. Submissão, as pessoas confundem submissão. Submissão é estar debaixo de uma cobertura, debaixo de uma proteção, sabe? Não é você estar debaixo ali de um cabresto. Não é isso. Não é isso, porque se fosse, seria pesado demais. Submissão é algo gostoso. É eu ser frágil, porque eu tenho meu marido para me cobrir em oração, em proteção, me guardar. Eu respeito ele, ele me respeita, e a gente anda lado a lado, sabe? As pessoas confundem muito, e aí
infelizmente se casam e deixam o tic-teco aí travados e não sabem nem o que fazer. Nós precisamos tomar mais posição, posicionamento, né? Posicionamento não significa que eu sou feminista, de forma alguma. Significa que eu sou uma mulher e que eu ando de acordo com a vontade de Deus, os propósitos de Deus para minha vida. Entendeu? Eu pergunto, para quem que eu tenho que perguntar? Para Deus. É Ele que é a minha resposta sempre. E a minha identidade, ela tem que estar toda firmada na rocha que é Cristo. Porque senão, de repente, você tem algum problema, você fica sem o seu esposo por algum motivo, sua vida acabou. Por quê? Porque você se anulou completamente. O único que não pode jamais sair da sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Sempre. Isso é identidade, saber quem eu sou. É. E aí você estava falando da importância da política, né? Eu acho que tem a ver com essas crenças que às vezes a gente tem sobre política, né? Que política não é lugar de mulher, assim como altos cargos nas empresas, assim. Às vezes a gente tem crenças em relação à política que nos faz rejeitar a ideia de estar na política, mas a política é importante, não é isso que você estava Com falando, certeza. Silvânia? Com certeza. Quero até agradecer que está aqui o pastor João. O pastor João é lá da igreja em Boston. Um amigo muito querido, está morando em Boston, junto com a pastora Marcela. E a política ela é algo extremamente importante. Primeiro, eu quero falar para você que quando eu decidi, de fato, ser candidata a vereadora, uma palavra tomou de encontro o meu coração, que é a palavra mulher sábia edifica sua casa. Está faltando sabedoria na Câmara Municipal de Uberlândia. Porque a sabedoria foi dada para nós, mulheres, sabe? Muitas vezes nós somos o tempero. Nós trazemos ali o equilíbrio para as coisas. Não é que nós estamos querendo tomar lugar que é de homem. Não existe lugar do homem, né? Todas as áreas que eu quiser trabalhar, que eu quiser crescer, respeitando a minha identidade, respeitando quem eu sou em Deus, eu posso. Eu posso. Não só posso, como eu devo. E isso vai trazer um equilíbrio para toda a sociedade. Nós, mulheres, por mais que nós, às vezes, muitas não podem ser mães, como eu não sou mãe de ventre, nós fomos criadas para sermos mães. Então, nós temos um dom materno, um olhar diferente, um olhar de misericórdia, um olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro. A mulher, ela é muito menos corruptível, muito menos corruptível. Por quê? Porque ela realmente ela vai com esse coração dela, com esse jeito de olhar de mãe. E ela abraça as causas de uma forma diferente. Então, nós precisamos de mais mulheres na política, porque nós precisamos de mais empatia, nós precisamos olhar para a demanda do outro como se ela fosse nossa, como se nós estivéssemos naquele lugar. Quando as pessoas perguntam, você vai defender que causa? Eu vou de acordo com a demanda, como eu já faço. Eu faço isso. Eu levanto tantas bandeiras que ficou difícil até de falar. Quando a pessoa vai me falar assim, nós precisamos decidir as suas bandeiras. Falei, Pai eterno, e agora? O que eu vou falar? E eu tive que orar a Deus. E aí conversei com o menino chefe de comunicação da igreja, ele falou, Sil, é sua cara. Exatamente isso. Justiça social, educação e família. A Na justiça verdade, social, todo mundo lembra de você com essa questão da justiça social, né? Então, todo mundo. é uma marca sua. Eu acho que É, a gente está, né, exercendo o chamado, muitas vezes sem a consciência de que o que a gente está fazendo, muitas vezes é o chamado, né, Silvane? é verdade. Então, agora, me fala uma coisa. Eu acho importante, vamos falar então de um lado, o que a gente falou? Da mulher se posicionar, né? De nós que estamos aqui nessa live, nos posicionar para ser resposta para uma sociedade que está sofrendo. A Silvânia falou sobre esse momento que nós estamos passando de pandemia. E, Silvânia, a Time, a revista Time, soltou na capa dela um mapa, eu até já falei aqui em algumas lives. A capa da revista é o globo, com todas as nações, um andaime e as pessoas, os profissionais, né, tentando ali recomeçar. Recomeçar. E aí o título da capa é O Grande Recomeço. O Grande Recomeço. Então é reset, que é o que a gente usa às vezes para recomeçar uma Uhum. máquina, para reiniciar. Né? Então o mundo está vivendo esse momento de um grande recomeço. Como é que nós vamos recomeçar esse mundo?
né? Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente. E como que a gente vai se posicionar diante desse recomeço? Não é, Silvânia? É verdade. É verdade. Tanto é que eu tô assim, eu tenho sentado com muitas pessoas, conversei com uma grande amiga, porque eu não sei se você sabe, logo que eu passei pelo processo do câncer, que eu terminei, eu perdi o emprego. Eu fiquei desempregada, e aí eu tinha um Fala Sil que foi criado por causa do câncer, mas que já estava virando um canal de notícias. E aí eu, através do Moeda de Troca, eu aprendi a empreender. O Fala Sil hoje, então, eu consigo muitas coisas através do Fala Sil, né? Graças a Deus, a parte de estética, a parte de supermercado e assim vai. E a gente sentou, porque quando a gente fala da área da educação, nós estamos falando de prevenção. Nós já trabalhamos hoje nas escolas há 3 anos como voluntários na área da prevenção, saúde emocional, espiritual e a social. Mas nós queremos trabalhar a parte do empreendedorismo, que é o novo normal. É o novo normal. Nós não vamos poder esperar que empresas sejam abertas, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser, quem vai ser eleito como prefeito, qual que o que ele vai fazer para poder ir incentivar que as empresas venham para Uberlândia, né, para poder abrir novas empresas, grandes empresas. Então, nós precisamos pensar na nossa parte. Qual vai ser a nossa parte? Independente de qualquer circunstância. Nós queremos, assim que as escolas voltarem, nós queremos acrescentar esse trabalho aí de empreendedorismo, de dar ferramentas, ensinar as pessoas para que elas possam pescar, para que elas possam realmente. Aí eu gosto. Eu fui, porque o assistencialista, pelo Não assistencialista, ele às gosto, não vezes, sou. não, mas ele às vezes, aquela cesta básica, às vezes é importante também, né? Como no Né? seu Mas caso aí ela você tem que ter contou, data, ela tem que mas é ter uma tempo, ela tem coisa, que, né? o melhor é quando a pessoa entende que ela tem potencial e que ela Claro. pode construir a vida dela e que ela pode reconstruir. Quando eu fui para a África, eu vi um projeto social tão bacana lá, porque lá é um país que recebe muito, muito assistencialismo. E as Você foi com pessoas a Missão estão. África? Oi? Você foi com a Missão Eu fui África? para Ah, tá, a Raquel fui e para o Luiz Carlos estão fui lá. para Maputo. Então, o que acontece? Lá eles estão acostumados a receber, né, assistencialismo, mas essa cultura. Mas o que eu vi ali? Eu vi um pastor que ele fez um projeto, ficou muito bacana, que era uma panificadora, que ensinava eles ali a Excelente. fazer todo tipo de alimento de uma panificadora. Ensinava a fazer pão, ensinava a fazer bolo, né? A profissão. Então, Isso mesmo. isso aí que você falou, Silvânia, é muito importante, né? Extremamente. Eu sou apaixonada nisso. Nossa, Então, a gente quer dar cursos profissionalizantes, nós queremos assim, realmente capacitar as pessoas para que elas possam encontrar uma forma de. desculpa. Nós queremos capacitar as pessoas, porque a palavra de Deus ela nos fala que digno é o homem de sorte seu trabalho. Então, por É, que não ajudar as pessoas para que elas possam ter acesso ao seu sustento? Todos os nossos projetos, todos, nunca foram assistencialistas. Nós damos cestas básicas para quem está enfermo, para quem está desempregado, e buscamos ajudar as pessoas encaminhamos elas para empregos, entendeu? Então, assim, teve um único caso que a gente ficou com uma família durante um ano, porque ele tinha sofrido um acidente muito grave de caminhão. Aí essa casa a gente acompanhou ela durante um ano, mas a maioria das vezes eram 3 meses, em que a gente dava um prazo, onde a gente ajudava essas pessoas, entendendo que teriam um tempo. E era uma forma de motivar essas pessoas também a o quê? A buscarem solução para suas vidas, né? é. Então, eu quero muito, estou muito apaixonada nessa área do empreendedorismo. Tem uma parceria aí com a Lu, que é do Moeda de Troca. A Lu é uma mulher fantástica, uma mulher incrível. Ela tem 8 grupos de WhatsApp de mulheres empreendedoras. Legal. Então, ela vai estar nas escolas com esse projeto que a gente quer fazer, independente, gente, nada, nada, nada na minha vida é condicionado, sabe? A única condição é que eu vou poder fazer mais, mas É. independente de qualquer coisa, eu vou fazer, Você de sempre acordo com as fez, minhas né? forças. Você sempre Sempre fez. fiz, já tem quase 20 anos que eu faço. É. Gente, olha só, a gente tem que terminar essa live maravilhosa, que estamos falando de justiça. O mundo precisa aí de justiça, né? A gente sabe que justiça é importante.
A gente viu o caso dessa moça que passou por uma injustiça, está passando por uma injustiça grande, e justiça em todas as áreas. E a Silvânia é uma pessoa que tem uma história maravilhosa de alguém que venceu muitas coisas e alguém que se dispôs a ser resposta para as injustiças, né? Então, a Silvânia, ela decidiu se candidatar, né, Silvânia? E assim, a gente sabe que lá ela vai fazer mais. Mas ela sempre fez e vai continuar fazendo. Então, eu tenho essa honra de ter trazido a Silvânia aqui para a gente conversar sobre mulher, mulher política, mulher que é a resposta, mulher que se posiciona, né? E aí, Silvânia, eu quero que você deixar esse minutinho final da nossa live, que eu sei que você tem um compromisso agora, né? Já está até atrasado. Eu quero deixar esse minuto final da live para você deixar o seu recado para quem está assistindo a nossa live aqui. Eu deixei para você, mulher que está nos assistindo, eu sei que você é uma mulher incrível, você possa me acompanhar nas minhas redes sociais, Silvânia Fala Sil, para que você possa me conhecer, sabe? Que você possa conhecer os meus trabalhos, os trabalhos que eu já realizo. Não deixe nenhuma promessa para você, a não ser a promessa de que eu vou continuar fazendo e vou fazer mais, além ampliando aquilo tudo que eu já faço. Mas para isso você precisa me conhecer, conhecer quem eu sou, conhecer os meus projetos e que a gente possa aí somar junto, porque eu acredito que nós podemos fazer muito mais em todas as áreas da nossa cidade. E eu já deixo aí para você uma perguntinha. O que você precisa? Qual é a área que você acha que nós precisamos melhorar? Tem alguma coisa no seu coração que você acredita que nós podemos fazer por Uberlândia? Me chama no privado, no meu WhatsApp, que é 98827-2098. Eu quero escutar você, porque sua voz é a minha voz. Silvânia, que Deus te abençoe, que Ele te use ali naquele lugar, viu? Que Amém. você possa continuar sendo esse canal, que você possa continuar sendo resposta, a voz de muitas pessoas que precisam. Você sempre teve. Eu sei que você está com a bandeira da educação, eu sei que você também está com a bandeira da família, mas, sabe, o que bate, bate, bate você é a resposta para muitas desigualdades sociais, tá? Então, lógico que eu te espero defendendo a família, que eu te espero defendendo a educação, né? Que a gente também tem aí uma escola, né? Uma ONG que dá aí ensino para as crianças e tal. Mas eu quero te ver brilhando, assim. Eu quero te ver sendo essa mulher Obrigada. usada, ousada, para que a gente possa aí criar uma cidade, um estado mais justo. Viu? Muito Muito obrigada, viu? obrigada por você Obrigada ter pelo seu aceitado o meu carinho. convite. Oi? Eu que agradeço de verdade. Amo você, amo sua casa, você sabe disso. E se puder salvar a live, porque a gente quer compartilhar, muitas mulheres estão pedindo para a gente compartilhar. E Sim, obrigada de sim. coração, viu? Sim, nós vamos salvar. Né? Essa semana só que a gente foi salvar, eu não sei o que o Instagram arrumou que ele me tirou, mas eu acho que hoje vai dar. Então, dando aqui, se o Instagram me permitir, com certeza eu vou salvar e vou colocar aqui no nosso feed, tá? Muito Tá, obrigada, querida. Que Deus te obrigada a você. abençoe. A eleição está chegando. Você, Ó, mulher dia que não é 15, de tem? Uberlândia, você, homem que não é de Uberlândia, quero te falar, vote, mas vote, vai e vota, porque tem gente que está querendo aí não votar. É importante você votar e é Vote, por importante você favor. saber em quem votar, porque depois você vai ficar reclamando, né? Olha, a gente teve uma época que não tinha quase ninguém de vereador que não tivesse sido preso ou que não tivesse sido aí, né? Então não adianta a gente reclamar se a gente não se posiciona para ser a resposta. E a resposta, às vezes, é ir lá e votar. Tá bom? Com Beijo para certeza. todo mundo. Beijo, Silvânia. É bom te ter aqui. Beijo. Gente, entre lá no perfil da Silvânia. Veja quem é a Silvânia, tá bom? Fala, Sil. Grande abraço. Tchau. Deus Abraço, abençoe. Obrigada a tchau. todos vocês que estiveram aqui.